Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, e procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não nominaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero, o que quero com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Queremos meditar com os irmãos nesta noite sobre o escândalo da graça. O escândalo da graça. Há um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não acredito nisso, mas não vou discutir aqui o fato, do ditado popular, se ele está teologicamente correto ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que há coisas no reino de Deus que não funcionam segundo a lógica humana. Há coisas no reino de Deus que não funcionam da forma como a gente imagina. O critério que nós temos muitas vezes para julgar as coisas no reino de Deus é a nossa justiça própria. Mas a nossa justiça própria está maculada pelo pecado. E por isso somos incapazes de entender ou de perceber as ações da graça de Deus em favor dos pecadores, que somos nós. Temos muitas dificuldades. Uma dessas coisas ilógicas ou sem lógica humana nenhuma é a própria graça. A graça de Deus é algo muito ilógico. Segundo a lógica humana, quem vencem são os fortes, os valentes. Segundo a lógica humana, quem vence, quem ganha os melhores prêmios, são os mais esforçados.
os que trabalham mais. Essa é a lógica humana de funcionamento das coisas. Segundo a lógica humana, os inferiores, aliás, os fracos merecem coisas inferiores. Os fracos ficam sempre para o último lugar, ou em último lugar. Por isso que muitos homens se gabam de sua capacidade intelectual, da quantidade de bens materiais que possui, da esperteza ou expertise que alguns têm no mundo dos negócios e etc. Mas Deus, olhando para alguns textos, e essa parábola em si é um desses textos que nos faz pensar que Deus tem um prazer especial em desafiar a lógica humana, em fazer exatamente com que o homem entenda que não é a lógica humana que faz as coisas funcionarem do jeito que elas funcionam. Foi por isso que Jesus andou com pessoas de reputação duvidosa aos olhos humanos. Foi por isso que, ao invés de se afastar dessas pessoas, ele se afastou dos religiosos, fariseus. O salmista no Salmo 113, versos 7 e 8 diz: Deus levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, e sim, com os príncipes do seu povo. Salmo 113, versos 7 e 8. A lógica humana, irmãos, diz que Deus tem que me abençoar. Aliás, algumas pessoas chegam a dizer que Deus é obrigado a abençoar. Deus tem que me abençoar porque eu sou um bom cristão, eu sou dizimista. Eu venho aos cultos, eu participo, eu sou admirado pela minha espiritualidade. As pessoas me têm como uma boa reputação, sou um bom líder de ministério, sou um bom funcionário na minha empresa, sou um bom membro da igreja que eu frequento. Então, as pessoas têm uma tendência de achar que, por essa lógica, então Deus tem a obrigação de nos abençoar. Mas na lógica de Deus, Ele diz: tudo que eu faço porque eu amo, eu faço porque eu quero fazer. Eu abençoo não porque tenho a obrigação de abençoar, eu abençoo porque eu tenho prazer em abençoar. As bênçãos que eu derramo não é por sua causa, é por minha causa. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Então é por isso que quando Deus faz o que faz, Ele faz por causa do seu próprio poder, por causa da sua própria soberania, por causa da sua própria vontade. E é assim que Deus age. Não há mérito nosso, nenhum mérito nosso no que nós recebemos de Deus, no que nós experimentamos dEle. Os méritos são totalmente de Jesus. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. E aí pensamos que a graça passa a se tornar um escândalo para muita gente, porque ela começa a tratar com o nosso orgulho. Tem uma das coisas que mais deixa o ser humano fora de órbita, é quando se trata da questão do seu orgulho pessoal, do seu orgulho ferido. E a graça vem exatamente para tratar da questão do orgulho. E quando pensamos
da forma como Deus trata com o nosso orgulho, achamos que Ele faz com que os orgulhosos passem por uma situação de constrangimento, de perdas, de provação. Cremos que Deus castiga, a Bíblia diz que Deus castiga os orgulhosos para que ele se torne humilde, para que ele reconheça a mão de Deus. Mas o maior castigo para o homem é a própria graça. O maior castigo para o orgulhoso é a própria graça. Talvez alguém pode perguntar, mas como assim? Como é que pode a graça ser o maior castigo? Porque a graça fere de morte o nosso orgulho. Assim como para o ímpio, assim como para o pecador, para as pessoas de um modo geral, a maior punição que Deus pode dar ao homem é dar liberdade para ele. Ele achar que ele é livre para fazer o que ele bem entender. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 1, 18 a 32, ele fala sobre isso. Como o homem queria ser livre, como o homem não queria dar glória a Deus, como o homem preferia adorar mais a criatura do que o Criador, Deus então os entregou à sua própria liberdade. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações. É assim que você quer viver? Então viva, mas escolha as consequências dos seus atos. Experimente na sua própria carne, na sua própria vida, as consequências dos seus atos. Então, o orgulho leva o ser humano a achar que ele é merecedor da bênção divina. Eu mereço, eu tenho o que eu tenho, eu sou o que eu sou, eu conquistei o que eu conquistei, porque eu me esforcei muito para isso, então eu mereço ter, ou eu mereço ser o que eu sou, ou ter o que eu tenho. Tem gente que só falta dizer louvado seja eu, ao invés de dizer louvado seja Deus. Aí Deus pega cada um dos orgulhosos, ou coloca diante de algum orgulhoso uma situação, pega alguém lá de baixo, levanta essa pessoa e coloca ela mais alta do que o orgulhoso, faz ela se destacar mais do que uma pessoa que achava que tinha mais condições, para mostrar que a sua graça é superior ao orgulho humano. Aconteceu um fato em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim. Um fato inusitado. No auge do nazismo, quando Hitler insistia numa raça superior, a raça ariana superior, um atleta negro americano conquistou medalha de ouro nas 4 principais modalidades de atletismo, incluindo a prova dos 100 metros e dos 200 metros rasos. Hitler teve que engolir o seu orgulho próprio, seu orgulho patriótico, racista, ao ver Jesse Owens subir ao pódio, no lugar mais alto do pódio por 4 vezes seguido, um negro. Coisas semelhantes a essa acontecem todo dia na vida dos seres humanos de um modo geral, desbancando toda a lógica humana ou todo o raciocínio humano. Então, por isso, a graça fere de morte o orgulho de cada um de nós. Não há méritos pessoais. Paulo disse que o evangelho do Cristo crucificado
era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, escândalos para os judeus e para os orgulhosos, mas demonstração de graça e de poder para os que criam, para os que recebiam de bom grado a palavra. Para os orgulhosos, a graça e a cruz são inaceitáveis. Mas, para aqueles que são fracos, frágeis, incapazes, impotentes, a graça se manifesta de maneira abundante sobre as suas vidas. A boa notícia é que se a graça é um castigo para os orgulhosos, ela também é cura para quem tem coração quebrantado. Para quem tem coração quebrantado, para quem se quebranta com as coisas que quebrantam o coração de Deus, a graça é a manifestação do amor misericordioso de Deus. A graça é esperança para os que sofrem. Ela não é só algo humilhante para os orgulhosos, mas ela é esperança para os que estão angustiados. Quando você está no fundo do poço, quando você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, é nesses momentos que a graça de Deus se manifesta e Ele diz: creia, tão somente creia. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Aquilo que pode parecer para muitos um aparente fracasso, pode ser o princípio da exaltação de Deus na vida de uma pessoa. É dessa forma que Deus trabalha. Por isso que a graça de Deus é a coisa talvez mais incompreensível de nós, seres humanos. Porque ela tira de nós todo o mérito, toda a possibilidade de mérito próprio, de mérito pessoal, de recompensa por nossas próprias glórias, por nossos próprios esforços. A graça de Deus é algo extraordinário, o agir da graça de Deus. E por isso é tão difícil compreendê-la, porque ela é tanto escândalo quanto a própria cruz. E a parábola que nós lemos nesta noite, a parábola dos trabalhadores da vinha, é uma das parábolas de Jesus encontradas no Evangelho de Mateus. Encontrada apenas no Evangelho de Mateus, aí a Bíblia conta a história de um homem que contrata trabalhadores para a sua vinha. E aqui, a forma como o dono da vinha trabalha ou chama as pessoas para o trabalho, expõe o escândalo da graça de modo enigmático, de modo incompreensível. Interessante nessa história é que o dono do trabalho, ele contrata pessoas em diferentes horas do dia e contrata, inclusive, pessoas faltando uma hora para acabar, chamados trabalhadores da última hora. É justamente nesse ponto que começa todo o escândalo para muitas pessoas, de achar que, assim como aquele que pensou que havia injustiça, que há pessoas continuando a pensar que há injustiça da parte de Deus ao lidar com pecadores, incapazes de salvarem a si mesmos. Jesus, irmãos, ele diz nessa parábola que o reino dos céus é semelhante a um homem, um proprietário que saiu no raiar do dia, às 6 horas da manhã. Era costume naqueles dias
daquele tempo era costume que as pessoas, os funcionários, os empregados, as pessoas que queriam trabalhar, fossem à praça da cidade bem cedinho, e os patrões, os proprietários de campos, de vinhas, eles passavam por ali para contratar os trabalhadores ao raiar do dia. Às 6 horas da manhã ele passava por ali e contratava por um denário. Um denário era o pagamento utilizado referente a um dia de trabalho de um trabalhador normal de uma vinha. Então ele passou ali, 6 horas da manhã, contratou um certo grupo de empregados ou de trabalhadores para ir trabalhar no seu campo de videiras, na sua plantação de uvas. Mas o texto diz que por volta das 9 horas da manhã, ele decide dar outra volta lá pela praça do mercado, lá pelo centro da cidade, e ele recrutou outros trabalhadores, às 9 horas da manhã. Interessante que, no primeiro caso, às 6 da manhã, ele disse aos funcionários que pagariam para eles o equivalente a um dia de trabalho, normal como se paga. Nos outros casos, ele simplesmente chamou os trabalhadores e disse: vai lá trabalhar e eu vou pagar a você o que é justo. Depois ele voltou às 3 horas da tarde, depois voltou... Ele voltou 3 vezes mais para buscar trabalhadores, inclusive às 17 horas, ou 5 horas da tarde, chamada hora 1/10. Ele chama trabalhadores e: o que vocês estão fazendo aqui em uma hora dessa? Por que vocês não trabalharam até agora? Por que vocês não tomaram a iniciativa de fazer alguma coisa? Até nós gostaríamos de ter trabalhado, mas ninguém nos chamou, ninguém nos contratou para vir ou para ir a alguma vinha, a algum campo para o trabalho. Muitas coisas podemos aprender ou tirar de lição nessa parábola dos trabalhadores da vinha. Primeiro, é importante notar o contexto, que essa parábola é contada por Jesus, que ela vem num contexto do capítulo anterior, capítulo 19, quando Jesus tratou daquele jovem rico que tinha procurado Jesus para perguntar o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus então perguntou a ele sobre os mandamentos, sobre tudo, como que era a vida dele, como que era o comportamento dele em relação a isso. Ele explicou tudo, e Jesus disse: olha, falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, vem, segue-me e terás um tesouro nos céus. Disse Jesus àquele jovem. A Bíblia diz que o jovem acabou não aceitando a proposta de Jesus. O texto diz que ele foi embora porque estava muito triste, porque ele tinha muitas riquezas, o coração dele estava colocado nas riquezas, ele não poderia abrir mão daquilo. E depois que esse jovem vai embora, e Jesus faz uma declaração surpreendente. Ele disse assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Aí Pedro ficou assustado com aquilo e perguntou: se a coisa é dessa forma, então, quem é que pode se salvar? Quem é que pode escapar? E Jesus deu a seguinte resposta: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus.
E quando Jesus fala isso, fala dentro de um contexto que Pedro estava reclamando de uma situação. E nós que deixamos tudo para te seguir, e nós que deixamos tudo para caminhar contigo, provavelmente essa pergunta de Pedro tinha uma intenção materialista. Ele queria uma resposta, talvez uma recompensa material. Mas Jesus estava falando de uma recompensa eterna, recompensa de salvação, de regeneração, fazendo com que homens pecadores agora tivessem acesso ao reino dos céus. Não pelo seu esforço, mas pelo convite do dono da vinha, ou do dono do reino dos céus, que é a ilustração que a parábola propõe. Por isso Jesus começou dizendo: o reino dos céus é semelhante a um proprietário, a um dono de casa que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha. Proprietário significa literalmente o pai de família, o dono do negócio, o responsável. Ele saiu de madrugada naquela época em que as pessoas queriam trabalhar, como eu disse ainda há pouco, se reuniam às 6 da manhã. Mas sempre encontra pessoas que não acordam tão cedo. Sempre há pessoas que ficam esperando ser chamado. Sempre há pessoas que não tomam iniciativa. Mas o prometido aos primeiros trabalhadores foi o que era justo. Mas aos trabalhadores seguintes, embora ele não dissesse o valor, disse que pagaria o que lhes fosse justo. Verso 4 de Mateus 20. Pagar o que é justo, na visão humana, na lógica humana, seria pagar proporcional às horas de trabalho. Começou às 9, então você vai ter menos 3 horas de trabalho. Começou ao meio-dia, menos 6 horas. Começou às 3 da tarde, menos 9 horas de trabalho. Começou às 5 da tarde, menos 11 horas de trabalho. Essa é a lógica humana do funcionamento das coisas. E de acordo com o costume da época, todos os dias o proprietário chamava os trabalhadores para fazer o acerto. Mas o que surpreendeu a todos naquele acerto foi que o proprietário começou a acertar com os últimos. Chamou aqueles que trabalharam 1 hora só. Talvez alguém pudesse pensar assim, pela lógica humana seria o mais claro que chamasse os últimos, afinal, aqueles que deveriam se pagar menos. Pela lógica humana seria isso. Vamos chamá-los primeiro porque vai despender de menor salário ou de menor quantidade. Mas o dono da propriedade surpreende a todos e decide pagar ao que trabalhou 1 hora, o mesmo do que ele pagaria ao que trabalhou 12 horas de trabalho. Talvez na cabeça de vocês esteja a mesma interrogação que esteve na cabeça dos trabalhadores da primeira hora. Os trabalhadores da última hora talvez ficaram surpresos, talvez não, com certeza ficaram surpreendidos, porque eles já sabiam que receberiam uma quantidade menor se o patrão pagasse o que fosse justo. Não estava esperando receber algo mais do que por 1 hora de trabalho. Talvez até já voltariam para casa satisfeitos de conseguir o leite das crianças, de conseguir colocar
um mantimento em casa por causa daquela hora trabalhada. Quando então o proprietário surpreende e paga o equivalente a um dia de trabalho, demonstrando toda a sua generosidade e bondade, como é próprio de Deus demonstrar generosidade e bondade para com todos. A Bíblia diz, por exemplo, que a chuva cai para bons e para maus. A Bíblia diz que Deus, Ele abençoa com uma graça geral a todos. Antes de demonstrar graça específica aos seus eleitos, aos seus escolhidos, Ele dá uma graça geral para todas as pessoas. Manifesta-se assim. Mas quando você pensa que, olha, alguém trabalhou 1 hora, pensa bem, alguém trabalhou 1 hora e vai receber o mesmo de alguém que trabalhou 12 horas. Na minha cabeça e na sua cabeça fica a mesma interrogação dos trabalhadores da primeira hora. Isso não é justo. Como que alguém pode trabalhar menos do que eu e receber igual a mim? Você muitas vezes lá no seu trabalho também, você nunca se sentiu injustiçado? De achar que você dá mais sangue, que você dá mais esforço, dá mais energia, dá mais hora de trabalho, e no final, quando vem o seu contra-cheque, o colega que trabalhou menos recebe igual a você. Você se sente injustiçado por causa disso. Quer reclamar os seus direitos de alguma forma, diante do patrão. Tem gente que até pede demissão do emprego quando se sente injustiçado. E a resposta do proprietário aos trabalhadores da primeira hora: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu por direito e vai-te, porque é o meu desejo dar a esse último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Dos versos 13 até o verso 15. Por isso ele termina dizendo: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Disse isso em Mateus 19:30, disse isso em Mateus 20:16. Quando Jesus incluiu o elemento tempo de forma extremamente sábia aqui, ele queria ensinar para nós o que o apóstolo Paulo entendeu muito bem. O escândalo da graça é que nós não somos salvos pelas nossas obras, pela nossa capacidade. E a Bíblia ainda diz mais, em Efésios 2:9, para que ninguém se glorie. Não é pela quantidade de serviços feitos, não é pela importância de uns sobre os outros, não é pela capacidade intelectual, não é pelo tempo de casa. A salvação não é aposentadoria. A salvação é um presente, é uma recompensa da graça, determinada de maneira soberana, justa e perfeita, da perfeita vontade de Deus em realizar assim. Por isso que no verso 16 diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso reforça para nós, irmãos, a ideia de que muitos possuem a preocupação de que poderão ganhar a si mesmos, ou ganhar para si mesmo, tanto no mundo presente quanto no mundo vindouro, pelo seu próprio esforço, pela sua própria capacidade. Mas o resultado disso é que apenas poucos são os que entendem que não é por mérito, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, é por um favor imerecido.
Alguns estudiosos até interpretam essa parábola dizendo que Cristo queria fazer uma diferença entre judeus e gentios aqui, e coloca somente nesse nível. Mas aqui, o ensinamento doutrinário dessa parábola é muito mais amplo do que a gente imagina. Em primeiro lugar, porque Deus exerce uma graça livre, soberana e incondicional. Quando Ele chama o seu povo, ou o povo que irá professar ou proclamar o nome dEle na terra. Ele usa de critérios que só estão no coração dEle. Ele não chama de maneira aleatória, como alguns pensam, mas chama com propósito e de maneira incondicional. E esses passadas horas aqui é uma revelação clara da incondicionalidade da salvação e da ação soberana de Deus. O segundo ponto doutrinário para se destacar nessa parábola é que na salvação de pessoas, como no chamamento das nações, Deus é soberano e não presta contas a ninguém dos seus atos. Não pense você que Deus tem que te dar satisfação do que Ele faz, que Ele não tem. Ele é soberano e ponto. Ele diz isso muito claramente aqui: eu não posso ser bom. É difícil para você entender que eu posso ser bom, eu posso fazer o que eu quiser, demonstrar bondade a quem eu quiser. Agora, você precisa ter alguns cuidados ao interpretar essa parábola. Aliás, nós aprendemos desde criança que parábola é um negócio fácil, mas não é não. Parábola é um negócio difícil de ser entendido. Aliás, Jesus disse inclusive isso, que pregava, ensinava por parábola para que as pessoas ouvindo não entendessem. Ele tinha um grupo específico de pessoas que ele queria que entendesse a sua palavra. Ele disse isso várias vezes, que ele falava por parábolas porque ele não queria que todos entendessem. Ah, mas isso é injusto, pastor. Então atribua injustiça para Deus. Véio. É simples assim. Se você acha que é injusto, então atribua a Deus o seu julgamento de injustiça. Ele é soberano, Ele é capaz, Ele é todo-poderoso, Ele é autossuficiente, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E a Bíblia diz aqui no começo da parábola que o reino dos céus é semelhante a esse proprietário que chamou trabalhadores para a sua vinha. Então, alguns cuidados para você interpretar essa parábola. Primeiro, como as pessoas estão ali sendo pagas pelos seus trabalhos, não imagine você que a parábola está dizendo que as pessoas podem conseguir salvação pelas suas obras. Pode ser que alguém interprete essa parábola dizendo que é isso que a parábola está dizendo, isso não é verdade. Segunda coisa, no que diz respeito à justificação, o tratamento de Deus é igual, tanto para judeus quanto para gentios. No que diz respeito à justificação, pode ser que para os judeus Deus tenha alguma profecia, alguma promessa, alguma coisa a mais que possa vir a acontecer aos judeus, mas no que diz respeito à justificação, o tratamento de Deus é exatamente o mesmo para judeus e gentios. Não existe diferença para Deus. Por isso que Ele tratou o trabalhador da última hora igual ao trabalhador da primeira hora, porque não tem diferença no que diz respeito à justificação. Outra coisa que você precisa ter cuidado é: não pense que os salvos receberão o mesmo galardão
A justificação é igual para todos, todos foram chamados para o trabalho, todos foram chamados para o reino, mas o galardão é diferenciado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que cada um vai receber galardão segundo as suas obras. Salvação é igual. O denário representa a graça justificadora de Deus, que é igual para todos. Mas o galardão que cada um daqueles trabalhadores poderia experimentar seria a satisfação pelo trabalho prestado. E que aqueles que não haviam entendido o poder da graça, ao invés de se alegrar por ter trabalhado o dia todo, eles murmuravam porque alguém estava sendo abençoado, ou recebendo doses da generosidade de quem podia dar, somente de quem podia dar. Então não confunda galardão com salvação. E o quarto erro que você pode cometer nessa parábola, ou você pode ouvir alguém ensinar nessa parábola, é de pensar que, já que os trabalhadores da última hora receberam igual aos trabalhadores da primeira hora, então vou ficar de braço cruzado, não vou fazer nada, porque aí eu vou esperar receber o mesmo tratamento de Deus daqueles que trabalharam mais, daqueles que se doaram mais. Ou então alguém pensar, não, eu posso deixar para atender o chamado ao arrependimento depois. Alguém foi chamado primeiro do que eu, mas eu posso deixar para a última hora. Não pense aqui que o arrependimento dos pecados pode ser deixado para a última hora. Não pense aqui também que você pode cruzar os braços e achar que pode trabalhar menos do que os outros, servir menos do que os outros, que vai ser recompensado de maneira igual. Que não é isso que a parábola está propondo. Por fim, algumas lições práticas que nós podemos tirar dessa parábola dos trabalhadores da vinha. Lições práticas. Primeira coisa que você precisa entender é que todos nós éramos imprestáveis, incapazes. Nós estávamos ociosos, nós não tínhamos trabalho. Nós fomos às 6 horas da manhã para a praça porque nós não estávamos desempregados. Vamos lá procurar trabalho. Essa era a nossa condição. Sem lugar na vinha, sem lugar no reino. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando Ele nos chamou para o reino do Seu Filho de amor. Deus nos chamou, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos convocou para um trabalho, Ele nos chamou para a Sua obra. Nós somos agraciados de um trabalho que basicamente se resume em proclamar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, e Deus vai nos recompensar. Mas essa recompensa não está baseada no trabalho. Essa recompensa está baseada no chamado. Nós somos chamados, e para nós essa já é a recompensa. De ter sido confiado a nós uma missão tão extraordinária de trabalhar, mesmo não sendo merecedores de reconhecimento algum. Uma graça escandalosa nos alcançou, nos dando um privilégio de pertencermos, de deixarmos de sermos servos inúteis, sem trabalho, sem ocupação, sem valor, para servirmos no reino de Deus. Logo, o mérito aqui é do proprietário que nos chamou. É Ele que vem ao encontro, é Ele que chama. Alguns Ele chamou logo pela manhã, ao raiar do dia, outro Ele chamou às 9, outro Ele chamou ao meio-dia, outro Ele chamou às 15, e outro Ele chamou já na última hora.
mas todos éramos iguais, imprestáveis, inúteis, incapazes. A todos nós cabia o que está escrito em Romanos 3, 23. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não importa quantos anos você tem que você é crente, você é membro dessa igreja ou não, não importa quanto tempo. O que importa é que se foi agora, se é agora que Ele está chamando você para a graça dEle, ou se já foi há 1 ano, ou há 5 anos, ou há 10 anos, o importante é que Ele chamou você para pertencer ao reino, para fazer parte da família de Deus, para servir na obra dEle. A segunda lição que devemos aprender aqui é que temos que tomar cuidado de não sermos invejosos. Invejosos? Como assim, pastor? O que isso tem a ver? O que essa palavra tem a ver com inveja? Você já questionou Deus algumas vezes? Certamente você já questionou Deus algumas vezes. Porque eu já fiz isso também. Eu não acredito que você nunca tenha questionado Deus. Ele ter abençoado outra pessoa mais do que a você. Supostamente, abençoado outra pessoa mais do que a você. Quantas vezes questionamos Deus por ter abençoado alguém que nós achamos menos digno do que nós? Puxa vida, eu que ralei, eu que trabalhei, que deu um duro danado, e outra pessoa está numa vida muito melhor do que a minha. Aliás, muitos crentes têm a tendência de olhar para as pessoas ímpias e ver a prosperidade dos ímpios e começar a questionar Deus por que ele vive uma vida tão miserável, quanto há outros que prosperam. A Bíblia diz lá no Salmo 37, não devemos ter inveja. Não devemos ter inveja do ímpio que prospera, porque cedo serão ceifados, a Bíblia diz. Mas tem gente que não, eu queria pelo menos, não importa se eles vão ser ceifados, alguém fala assim, ó, mais cedo ou mais tarde, fulano de tal vai ter que prestar conta de tudo que ele está fazendo, da forma como ele está conquistando as coisas que ele conquista. Alguém disse, mas eu daria tudo, alguém já me disse isso, mas eu daria tudo para ter pelo menos um dia do luxo, do prazer. Muita gente troca a primogenitura por um prato de lentilhas, por uma satisfação imediata. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então, cuidado para você não ser invejoso. Às vezes vemos uma pessoa recém-chegada na igreja ou na obra de Deus sendo grandemente abençoada. Isso nos afeta bastante. É o que Pedro reclamou aqui em uns versículos anteriores. E nós, Senhor? E nós que deixamos tudo para te seguir? O que vai acontecer? Olha o que Jesus diz. Primeiro diz, Jesus fitando neles o olhar diz, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Capítulo 19, verso 26. Então lhes falou Pedro, e eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus respondeu dizendo, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Por isso, porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, a gente
tem essa tendência, alguém está chegando agora na igreja e é mais abençoado do que a gente, né? Teve um tempo atrás aqui, eu estava compartilhando com as pessoas, falei, que maravilha, né? Fizemos vários casamentos aqui na igreja, casamentos assim, muito abençoados, e praticamente quase todos, se eu não estiver enganado, se não for todos, que se casaram há uns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, já casaram tendo sua casa própria, seu apartamento ou sua casa para morar. E alguém perguntou, pastor, puxa vida, você fez casamento de tanta gente e já casou com casa própria e você não tem uma casa própria. Aquela palavra, no primeiro momento, me entristeceu. Mas, por outro momento, eu pensei, Deus nunca me faltou lugar para reclinar a minha cabeça ao longo desses anos todos. Mesmo eu não tendo casa própria. Olha que graça, olha que benefício, que maravilha ter recebido de Deus tanto cuidado, de que mesmo não tendo conquistado por meus esforços, por minha capacidade, a minha casa própria, eu nunca deixei de morar em algum lugar. Sempre fui abençoado de alguma forma pelo Senhor, a minha família e eu. Nunca nos faltou o lugar para reclinar a cabeça. Glória a Deus por isso. Então não há razão para sermos invejosos. Não cabe para nós inveja quando o nosso Pai Celestial quer derramar abundância de bênçãos na vida de uma pessoa mais do que na nossa. É pura graça dele, misericórdia dele, vontade dele. Quanto a nós, devemos ser apenas gratos. Simplesmente gratos, porque fomos alcançados por Ele, fomos chamados por Ele, pertencemos ao reino dEle. E isso deve alegrar o nosso coração. Aqueles trabalhadores da primeira hora, ao invés de exaltar, glorificar, bendizer a atitude graciosa, generosa do dono da obra, do proprietário, acharam melhor murmurar, reclamar, sentir inveja. Se eu soubesse que era assim, eu tinha deixado para a última hora. Mas a última hora para muita gente pode ser tarde demais. Essa que é a verdade. No dia da recompensa, irmãos, teremos muitas surpresas. Outra coisa que aprendemos aqui claramente, muita gente se surpreenderá com quem ele vai encontrar na consumação do reino dos céus. Algumas pessoas são chamadas no final das suas vidas, mas mesmo assim são tão importantes para Deus quanto aquelas que foram chamadas há muitos anos. Na Bíblia nós temos a história do ladrão na cruz que se arrependeu na hora da morte. Mas a Bíblia conta a história maravilhosa de Timóteo, que aprendeu a servir a Deus desde a meninice. Que privilégio, que honra que Timóteo teve também de servir. Deus deu ao meu pai o privilégio de servir 13 anos no reino de Deus antes de morrer. Ele que odiava crente, odiava pastores, não gostava, em hipótese alguma. Mas quando se converteu, disse assim, se eu soubesse que era assim, eu tinha dado a minha vida inteira por isso. Mas serviu com muita qualidade nos 13 anos de vida que Deus permitiu a ele. E, em último lugar, que aprendemos com essa parábola, é uma lição que devemos entender qual é o nosso lugar no reino de Deus. Diante da graça escandalosa de Deus, qual é o nosso lugar no reino de Deus? Precisamos entender que Deus não deve nada a nenhum de nós. Deus não deve nada
nem tampouco nenhuma satisfação a nenhum de nós. Nós não temos nenhuma moeda de troca para negociar com Deus. Nós não temos justiça própria. A recompensa dele é dele, o presente é dele, a salvação é dele, o galardão é dele. Ele dá a quem ele quiser e como ele quiser. Será que é difícil para nós entendermos isso? Cabe a nós reconhecermos que ele é sempre justo em todas as decisões, e que no que diz respeito à salvação, ele é gracioso. Nunca foi sob justiça a salvação, a não ser a justiça de Cristo. Se dependesse da minha e da sua justiça, o que nós merecíamos agora mesmo é a morte e o inferno, por causa dos nossos pecados. Mas reconheçamos a bondade. O que nós chamamos de escândalo da graça nessa reflexão é que a bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas. Glórias a Deus por essa graça escandalosa que nos alcançou, nos salvou, e que ela continue nos surpreendendo todos os dias da nossa vida. Amém?